Bom dia, irmãos! Durante essa semana, no encontro das nossas células, estaremos revisitando uma temática, um tema que foi muito importante no ministério de Jesus, seus discípulos. E para abordar esse tema, para iniciar um bate-papo sobre esse assunto, vamos visitar João 17, entre os versículos 1 e 8. Eu vou ler aqui na tradução Nova Versão Transformadora, que é uma linguagem mais atual e mais fácil de compreensão. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isso: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Algumas coisas interessantes aqui. A primeira, Jesus está orando em voz alta. Ele está orando em voz alta, primeiro, para os discípulos estarem ouvindo. E a postura corporal aqui dele também é interessante. Mostra um pouco da tradição judaica de orar em voz alta e olhar para os céus. Aqui no versículo 1 há essa característica. Ele olha para os céus e começa a orar. Ele fala que o Senhor, Deus Pai, deu autoridade a ele sobre toda a humanidade para conceder a vida eterna. E no versículo 3 ele vai falar o seguinte, que a vida eterna é isso, conhecer a Ti. Aqui há uma descrição mais abrangente da palavra em hebraico utilizado aqui, envolve experiência, intimidade. No que se refere aos cristãos, implica em amor, obediência a Cristo. Então, conhecer, tanto que em outros momentos da Bíblia, num sentido de relacionamento íntimo, homem e mulher, vai estar ali registrado conhecer o fulano de tal. O homem conheceu sua esposa. Se refere à intimidade num sentido mais amplo, de relacionamento, de contato, de amor. Muito mais do que, nesse exemplo que eu dei, relação sexual. Mas aqui, no caso de Jesus, ele está falando de conhecer a Ti, de ter intimidade, de ter essa experiência. E mais à frente, ele vai estar falando, destacando para Deus, que olha, eles conhecem, eles creem no Senhor. Olha que interessante, Deus Filho conversando com Deus Pai. Isso deve ter sido um evento bem interessante para os discípulos estarem vendo novamente como que Jesus estava assumindo a sua posição de sacerdote. Dependendo da sua tradução bíblica, se for Almeida Revista Atualizada, por exemplo, o título vai estar lá, a oração sacerdotal de Jesus. Ele intercedendo pelos seus discípulos. E não somente isso. Mais à frente, Só um minuto que eu fechei. No versículo 20, no 21, vai dizer o seguinte, na sequência da oração de Jesus: não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Olha só que extraordinário. Jesus não está falando, não está intercedendo somente pelos discípulos que ele trabalhou diretamente, mas ele está falando dos discípulos do futuro, aqueles que vão ser discípulos dos discípulos, até chegar a nós. Jesus está intercedendo por nós, por que motivo? Para que todos eles sejam um, assim como Deus Filho é um com Deus Pai. Isso é a imagem e semelhança de Deus. Um Deus que é coletivo se revelando a uma comunidade, a discípulos que são um com Ele. E o interessante, agora sim, fechei, que nesse momento ele fala de chegou a hora, porque estava chegando a hora da traição, da prisão, dos açoites, né, dele ser crucificado e morto e ressuscitado. Chegou o momento específico da imolação do Cordeiro. Chegou um momento específico, chave do ministério de Jesus, que ele ia deixar fisicamente os discípulos. E por isso ele começa a interceder por eles. Mas se a gente olhar para trás, Jesus, num momento específico, muito crítico da vida dele, ele está clamando pelos discípulos, mas o ministério dele de 3 anos foi focado nos discípulos. Vemos que ele tinha a oportunidade de trabalhar com a multidão. Imaginem Jesus em tempos atuais, ele poderia trabalhar no Instagram, com os milhões de seguidores, mas as multidões são enganosas, são inconstantes. Vemos em João 6, ali no episódio da primeira multiplicação de pães e peixes, que a multidão, depois que aquilo que acontece, começa a ir atrás de Jesus. E chega um momento que Jesus percebe que eles estão querendo comer. Lá no versículo 26, João 6, 26, eles começam a seguir Jesus porque viram um milagre da multiplicação de pães e peixes e eles querem comer mais, eles querem ver boca livre, eles querem o rodízio gratuito. E naquele contexto é que Jesus vai dar uma palavra dura sobre comei da minha carne e bebei do meu sangue. Para um contexto cultural daquela época, era algo impuro, canibalismo. Então isso assusta as pessoas, a multidão é dispersa, alguns discípulos também começam a ser dispersas e Jesus volta para os discípulos que ficaram e fala, vocês não vão também? Numa linguagem mais que atual aqui. E é nesse enredo que os discípulos que sobraram falam, declaram, só tu tens... Para onde iremos, Pai? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, essas palavras bonitas são letras até de músicas recentes. Na verdade, vem de contexto de confrontamento. Então, Jesus, ele queria poucos para trabalhar fundo. E um outro evento que podemos citar de multidões e que as multidões têm que ser tomado muito cuidado e não era o foco de Jesus, ele trabalhava com indivíduos, é um domingo de Ramos. Num domingo, ele é recebido em Jerusalém com a multidão cantando Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Na sexta-feira seguinte, estavam gritando crucifica-o, crucifica-o. Então é muito perigoso colocar a expectativa diante de multidões. O trabalho que Jesus fez e que ele nos ordenou a trabalhar, a construir, a investir as nossas vidas, é um trabalho individual. E aí vemos, pulando um pouquinho mais à frente,
depois da ressurreição dele, prestes a subir, voltar para os céus, ele vai falar em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Vamos aproveitar aqui e fazer algumas pausas, uma construção dentro daquilo que Jesus está falando aqui. Ele está falando de vão. Então, o discípulo maduro de Cristo, ele vai, ele inicia, ele desbrava, ele toma iniciativa, ele percebe que ele precisa ser o primeiro. Vão e façam discípulos. Fazer é trabalho. Façam discípulos de todas as nações. Não tem partidarismo, não tem algo que segrega aquilo que precisa ser alcançado, é o mundo todo. Então, é preciso ir e fazer discípulos. Discípulos requer, no contexto da antiguidade, e isso abrange um território geográfico grande e um momento cultural daquele tempo, é que o discípulo normalmente ele aprendia um ofício com seu mestre. Ele aprendia, por exemplo, Jesus aprendeu a arte de marcenaria com o pai José. Ele aprendeu, ele conviveu um período da vida dele para ele entender uma profissão. Não tinha faculdade naquela época. Ele convivia, ele aprendia daquilo que o outro fazia. E aí, discípulos, é conviver. E por ser conviver, mais à frente ele vai falar de ensinando-nos a obedecer. Mas antes vem algo que nós trouxemos para o nosso ambiente de batismo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Como que se ensina a obedecer? Pense um pouco. Ensinar a obedecer. Isso me faz lembrar de alguns momentos que eu tive recentemente com um rapaz que eu estou fazendo discipulado, em que eu estava falando com ele sobre honrar pai e mãe. Um jovem da nossa igreja. E algo que eu fui falar como que eu aprendi. Experiências que eu vivi. E algo que é até relativamente recente para mim. Eu acredito que alguns aqui que vão estar vendo esse vídeo vão se identificar. É algo que às vezes me tira do sério, ou me tira da normalidade, de estar calmo, estar consciente daquilo que eu estou fazendo, como eu estou reagindo às situações, me deixam irritado mesmo. Alguns dias que eu estou chegando em casa, de um dia fora de casa, seja trabalhando, seja carregando compras nesse tempo de pandemia, pesado, cansado, suado, e aí eu chego em casa com a chave, vou colocar a chave na porta e não dá para abrir. Não dá para abrir porque a papaiz do lado de dentro da porta está com a chave lá pendurada. Então aquilo Aí eu fico assim, caramba, eu tô cansado e tal, e vou ter que esperar. Aí eu aperto a campainha. Às vezes, não sei se é só na minha casa, pode ser, quem sabe, na sua também, as pessoas que estão do lado de dentro demoram a aparecer. E aí se fica lá esperando. Eu notei que, há um tempo atrás, eu exagerava no aperto da campainha. Apertava uma vez, não vinha, eu apertava a segunda. Quem sabe vem mais rápido.
mas sem eu perceber eu comecei a apertar mais da conta. Meio que para disciplinar, isso acontece comigo, né? É, e eu comecei a notar que isso realmente trazia a pessoa correndo para abrir, seja minha irmã, sejam os meus pais, mas aquilo gerava uma irritação de quem vinha atender. E pelo meu lado, começou a produzir algo que era como justiça própria. Como estou educando, eu vou continuar apertando. E acaba que a minha insatisfação de encontrar não conseguir abrir uma porta no momento que eu estou cansado, gerava problemas secundários, terciários, ou seja, eu chegava em casa, ao invés de ser simplesmente um evento, eu estou chegando em casa com as compras, ou eu gerava conflitos internos, eu gerava um ambiente propício a gerarem novos conflitos dentro de casa, e sendo eu contrário a isso, procurando preservar a paz da minha casa. Então eu comecei a sentir no meu coração que eu estava dando margem, dando abertura para conflitos na minha casa. E aí eu senti que eu precisava cortar o meu jeito. Mas como fazer isso? Deus me dá, voltando lá ao Pai Nosso, pedir para que não nos deixe cair em tentações. Olha só, Deus, não me deixa cair na tentação de apertar demais a campainha. O que aconteceu foi que, percebendo esse mau hábito meu, eu passei a voltar para casa já na expectativa que teria lá uma chave na papaiz do lado de dentro da porta. E eu passei a orar: Deus, se me dá paz, me dá paz, que isso não me tire do prumo, que isso não me tire da tua paz. E eu chegava lá e eu vou dizer, as primeiras vezes eu colocava a chave na papaiz ou na porta, tinha que respirar fundo e vou esperar. Eu lembro que nas primeiras vezes que isso aconteceu e eu dava a minha respirada, eu esperava, uma das primeiras vezes, segunda, terceira vez, eu puxei o celular e comecei a ver redes sociais e tal, já que ia demorar, né? Eu já estava ouvindo o barulho do gás ao fundo, eu vi que tinha gente no banheiro, iam demorar a me atender. E aí, no momento que eu puxei o celular, Deus falou: não boicote a sua dor. O Espírito Santo trabalhou no meu coração algo que eu não esperava. Ele falou: não boicote a sua dor. E eu fiquei pensativo. Eu entendi que não era para usar o celular. Que era sim para eu esperar. Que sim, haverão momentos na vida que se vai perder. Num mundo que fala que não é para você perder. Nós somos de outro mundo. Fomos resgatados desse reino. E eu estou contando essa história como um ensinar a obedecer. Dói em mim. Dói em você. Não é confortável, muitas vezes, o Evangelho. Mas ele traz vida. Verdade. É um caminho para a gente. E através do ministério de Jesus, junto aos seus discípulos, é apresentado um novo conceito. Ao de nascer de novo. João 3 vai estar contando essa história. Jesus vai estar contando essa história, a importância de nascer de novo. E conforme o tempo vai passando, os evangelhos, os discípulos e os discípulos dos discípulos, aquele grupo do primeiro século, ele vai escrever cartas.
Temos, por exemplo, em 1 Pedro 2, 1 a 3, ele vai falar assim: despojando-se, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, e aí eu estou lendo aqui na Almeida Revista Atualizada, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ele está falando de desejo leite espiritual. Você que é nascido de novo, deseje sustento para alimentar o seu espírito. Mais à frente, e aí na carta aos Hebreus, o autor é incerto, mas ele registra o seguinte, Hebreus 5, 13 a 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, aqui o autor de Hebreus está falando sim ao leite, mas esse é para quem é inexperiente, para quem está começando, mas tem um alimento sólido para quem é adulto, para quem já está trabalhando na prática, exercitando, discernir não só o bem, mas também o mal. E aí, também um outro texto que nos fala em uma carta diferente, Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 2, fala o seguinte: eu também, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim para carnais, para crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então é necessário trabalhar a nossa vida espiritual para que a gente, se alimentando, crescendo, passe a ser suportável um alimento sólido, para que a gente possa saber digerir um alimento sólido. E aí, mais à frente, vamos ver nessa comparação e partindo para um último texto, aqui está falando de fases de amadurecimento. Uma comparação de um bebê, um novo nascido na fé, como nós falamos aqui em João 3, para uma evolução, uma construção, algo gradativo, algo gradual, um crescimento espiritual comparado ao crescimento orgânico, o crescimento biológico do corpo. E aí, em 1 João 2, 12 a 14, temos um texto que fala sobre essas fases. Ele também compara em fases, 3 fases, a vida espiritual. E vamos lá. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pai, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Olha só, é interessante que ele vai continuar falando disso na continuidade da carta dele, o apóstolo João, e aqui ele fala de filhinhos. Filhinhos, eles experimentaram a misericórdia de Deus.
eles sabem o que querem ser perdoados dos seus pecados. Eles sabem, eles reconhecem a voz de Deus. Os jovens já são um upgrade, já são um nível à frente. Os jovens na fé, eles são fortes, perseverantes. A palavra de Deus permanece em vós, que temos aqui no versículo 14. Então, eles perseveram, meditam, eles têm permanecido, eles têm lutado. Eles começaram a entender o que Jesus vai falar de ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Eles passaram a não somente viver somente de misericórdia, mas eles começam a se mover por graça. Eles são vigilantes. E dos jovens, aqueles que vão perseverando, ganham experiência e, por conta da maturidade que vão obtendo, eles geram filhos. Eles têm a experiência de gerarem filhos. Em que fase estamos caminhando? Em que fases da nossa vivência cristã estamos caminhando? Aqui há uma evolução, uma construção, há uma responsabilidade de fazer discípulos. Isso é para todos os cristãos. Jesus, como a gente estava lendo aqui em Mateus 28, 18 a 20, ele fala que vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer a tudo. Somos chamados a ser pais e mães espirituais de uma próxima leva. Esse é o Evangelho, a essência do Evangelho. O que nós temos caminhado nas células é isso. A proposta é essa. Nas diferenças, nós aprendemos junto, em dependência do Espírito Santo, a sermos um. E a evoluir. E a continuar construindo. Olha só que interessante. A construção do Novo Testamento, se pensarmos nos discípulos que caminharam com Jesus, só alguns deles, por exemplo, as cartas de Paulo. Paulo não foi um dos apóstolos, discípulos originais. Ele foi um apóstolo, ele foi chamado por Deus mais à frente, mas quem discipulou ele? Barnabé. E Barnabé foi discipulado pelos discípulos em Jerusalém. Logo, Paulo seria a terceira geração de discípulos. E ele mandou carta, trabalhou com Timóteo, trabalhou com Tito, Filemon, enviou carta até a igreja que ele não visitou, Colossenses. Uma igreja fundada por Epáfras, ele pôde exortar, instruir os irmãos, ser bênção para eles. É um trabalho sem vaidade. Porque toda a honra e toda a glória é do nosso Deus. Que possamos levar para essa semana essa importância de ensinar a obedecer, de expor as nossas vidas no sentido de preservando, buscando intimidade com o nosso Deus, buscando viver um evangelho que nos traz a escolhas que sempre perdemos para ganhar,
fazendo essas escolhas, sejam também instrumento para mostrar o caminho de filhos se tornarem jovens e jovens se tornarem pais. Isso é para todos nós. Não importa a nossa idade na carteira de identidade. Essa jornada é para uma vida. E como Jesus termina Mateus 28:20, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não estamos sós. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre cada um de nós para caminharmos e estarmos crescendo como comunidade, assim como na oração de Jesus. Deus te abençoe.